Bem-vindos a mais um vídeo de validação. Hoje a gente vai estar validando a unidade 3, nosso aluno é o Lucindo. Deixa eu só pegar aqui que não veio o nome, deixa eu botar aqui. O nosso aluno é o Lucindo. A unidade 3 hoje vai falar sobre a alocação de recursos, e inserção de preenchimento de materiais, dados de recursos humanos, algumas restrições que a gente tem no nosso dia a dia de trabalho. Beleza? Vamos lá dar início, que hoje a lista é bem extensa daquilo que a gente tem que avaliar, Então vamos lá, vamos direto para o Spider, Vou abrir aqui o trabalho dele, O trabalho, eu acredito que seja este, porque está com 360, Acho que ele salvou a versão errada, mas tudo bem. A gente já deu para entender um pouco o que seria. Depois pode corrigir se estiver errada a versão. Mas vamos lá. Deixa eu apagar todos os gráficos aqui para a gente começar a variação um por um. Delete all. Tá. Beleza, vamos lá. Deixa eu só... Tá. O Spider foi atualizado? Sim. Foram cadastrados componentes de custos conforme anexos, conforme que está pedindo lá no caderno de estudo de vocês. Vamos verificar aqui os componentes de custo. Custos. Isso. Foi inserido os custos, Custo real, custo real, custo em dólar. Tá. Tem um erro, e eu já olhei aqui logo de cara, A variação do dólar aqui e o real está no mesmo valor. Ou seja, $1 equivalente a R$1. Como que eu sei? Por exemplo, a unidade de custo aqui está custando como 1. E se a gente trabalhar na totalização, a gente tem que ver em qual unidade, qual moeda que a gente está trabalhando. Se o nosso projeto for totalizado em reais, então o dólar custa, hoje está custando 5,10 unidades de custo, que é o real que a gente está trabalhando. Vamos exemplificar isso aqui na prática. Vamos pegar uma atividade aqui, criar uma atividade aqui, criar aqui só para a gente ter uma ilustração e eu mostrar para vocês. Eu vou fechar isso aqui numa fase, vai ficar mais fácil de fechar, para a gente entender o que eu estou falando e por que da necessidade. Vou botar aqui as duas componentes de custo. Eu quero o custo real e o custo em dólar. E o fixado e o remaining. Tá, isso aqui eu acho que já dá para ver. Beleza. Vou apagar aqui rapidinho. Vamos trabalhar só com essas duas atividades aqui. Esquece aqui o total aqui em cima, porque aqui o total... deixa eu pegar aqui. Custo total. Ele fez o centro de custo. Vamos antecipar aqui, pegar o custo total aqui. Custo total dele, tá pegando todos. Tá, beleza. Então vou usar aqui rapidinho, vou pular uma etapa para falar desse assunto aqui logo, para a gente trabalhar depois. Eu quero o custo total aqui do projeto, beleza? Percebam que em diferentes atividades, vou ocultar esse daqui para a gente não ter. Cadê? Futures low height selection and Futures low height selection. Tá, beleza. Tá. Então estou só com o meu aqui. Esquece a parte aqui do portfólio principal. Quando a gente bota, que a gente está trabalhando com unidades diferentes, percebam que ele está somando aqui a mesma coisa, como se fosse dólar e real fosse a mesma coisa, no que você já fez no passado. Então, aí se eu... Calma aí, eu já alterei, Então aqui,
Vou deixar aqui como 1. Deixar aqui como 1 para a gente não fazer as alterações. Vou até mandar calcular aqui para vocês verem que não tá igual, né? Calculei o projeto dele todo de novo, né? Calculei o projeto, então tá tudo calculado, né? Calculou materiais, calculou tudo, né? O cálculo detalhado de atividade gigante, tá tudo calculado. O projeto atualizado. Percebam que ele está calculando como se fosse a mesma coisa dólar e real. Vamos supor aqui que eu tenho 100 reais, ou 100 reais e 100 dólares, né? E vou mandar calcular de novo nessas duas atividades que eu fiz, 100 e 100. Só que 100 reais e 100 dólares não dá 200 reais, porque o custo total está em real, né? O nosso custo, a totalização do nosso custo real aqui está em real. Então 100 dólares mais 100 reais não dá 200 reais, né? Vocês concordam comigo? Porque a unidade está errada. Então o que a gente tem que fazer? Isso para qualquer outro. Os pais ele permitem a gente trabalhar com múltiplas ferramentas, né? Múltiplas moedas financeiras. Para isso a gente precisa determinar o quanto essa moeda equivale à moeda de totalização, né? Ou seja, quanto que a gente está falando que ela vale em relação à unidade de custo original que a gente está totalizando. No caso, o nosso totalizador é o real. Então, o dólar hoje ele vale 5,25 em relação ao real, né? Vou botar 5,25, não sei quanto está o dólar hoje. Então, agora quando eu mandar calcular, percebam que ele vai aumentar e vai fazer certo, 625. O que ele fez? Vou até zerar aqui, vocês vão ver que ele vai transformar os 100 dólares agora multiplicando por 5,25. Ele está fazendo a conversão daquela moeda para a nossa moeda totalizadora, que no caso aqui é o real. Isso é um erro, assim, a gente tem que ter cuidado quando a gente trabalha com múltiplas moedas no Spider, da gente lembrar de colocar o quanto aquela unidade vale em relação ao nosso totalizador. Suponhamos, eu tive uma experiência com o Alex Naldo, até que foi um dos casos que eu estudei, né, que ele tinha 5 moedas diferentes e todas elas eram totalizadas no dólar. Se fosse ao contrário, né, aqui fosse $1, né, e a gente estivesse totalizando agora em dólar. Então, quanto que vale R$1 em dólar? Deixa eu fazer a conta. Desculpa, pessoal, eu tive uma interrupção aqui rapidinho, né? Voltando aqui, né? Como que a gente vai fazer se fosse ao contrário? Se a moeda totalizadora fosse o real, né? Vamos então considerar aqui R$1, né? Dividido por 125, daria 0,19, né? Vamos botar 0,19. Então aqui, o quanto que o meu real vale em relação a $1? 0,19. 0,19. E agora eu vou mandar calcular novamente, né? Ele calculou, né? Deu $119. No caso aqui, né? Daria $119 se eu tivesse mudando o meu totalizador aqui agora que ele converteu. Que se eu pegar aqui na calculadora aqui rapidinho, né? Pegar a calculadora aqui, né? 119 vezes o valor do dólar daria 125, que foi aproximado que a gente chegou naquele, né? Cada casas decimais mais 625, é o mesmo valor, só que totalizado agora em dólar. Então isso é importante a gente sempre, quando a gente fizer construção das nossas componentes de custos, a gente atentar-se a quanto que vale, né? Eu vou regularizar aqui, né? Deixar aqui normal, e aqui eu vou deixar aqui referência 5,10, né? Dólar padrão, só para a gente ter uma noção do quanto que o projeto dele está chegando. E agora sim eu tenho aqui, né? 610, né? Eu vou excluir essa primeira fase, vou tirar os filtros que eu tinha feito. Pronto. Agora sim o projeto dele está totalizando de forma correta,
né, pegando o valor que está em dólar e convertendo para real. E agora sim o totalizador dele está correto, beleza? As componentes estão feitas de forma correta. Tem que corrigir, né? Eu vou botar aqui como não foram cadastrados conforme, para você corrigir, né? Corrigir a unidade de custo da componente dólar, porque senão vai ficar errado, tá? Foram cadastrados centros de custos financeiros. Vamos lá aqui olhar rapidinho aqui no Spider, né? Eu até usei já vi que estava cadastrado, né? Custo total, investimento, fluxo de caixa, impostos e taxas. Beleza, os fluxos totais foram cadastrados. O investimento financeiro aqui também foi, né? O financiamento, cadê o financiamento? Também já foi, né? Não foi proposto ainda, vai ser na unidade 4, mas já começamos a ver algumas coisas aparecendo aqui nos centros dos totalizadores, né? Os valores aparecendo nos totalizadores aqui no custo, no totalizador aqui, já aparecendo o total de quanto que a gente gastou, né? Quanto está previsto ser gasto no projeto, beleza? O projeto está chegando em 3.700.000, né? Mas já dá para a gente ter uma noção de como que está sendo o nosso projeto, beleza? Módulo 30 é a alocação de verbas, né? O preenchimento das nossas verbas, é um módulo auxiliar, né? Preenchimento das verbas. Aqui vai dizendo que a gente vai quanto que a gente está cobrando cada um, né? O módulo está criado errado porque os campos não estão batendo, né? O campo está puxando aqui outro módulo, na verdade, né? Ele não salvou o módulo corretamente. Então o módulo foi criado, porém está fora aqui do que está sendo pedido. O módulo ele deveria conter, né, a WBS e os componentes de custos, né? Seria a WBS igual está aqui, né? O nome. Deixa eu apagar o slide columns da direita. E todas as componentes de custos, né? Que é uma forma da gente preencher mais rápido aquilo que a gente está trabalhando, né? Vou botar todas aqui, né? É uma forma da gente preencher. Igual que isso aí, né? No exemplo anterior, eu fui preenchendo. Isso a gente usa para preencher mais rápido, né? A gente bota o custo fixo, o custo por volume, né? Aqui é custo por... Já até achei um erro aqui. É o custo fixo, mas cadê o custo por unidade? Deixa eu ver aqui. Custo real por unidade de volume. Então, eu acho que aqui, era por unidade de volume aqui na urbanização. Tenho quase certeza, né? Verificar aqui, depois a gente dá uma olhadinha que um desses aqui é por unidade de volume, né? Então, deixa eu ver se está em dólar. Acho que a grama era importada. Deixa eu ver se está em dólar. Não, também não está. Então aqui tem que dar uma olhadinha, dar uma revisitada lá, que um destes, se eu não me engano, a grama é por unidade de volume, né? Então tem que verificar aqui que o custo vai ser em dólar por unidade de volume, né? E não tem, né? Vamos lá. Então o layout não está correto. Histograma do projeto. Vamos começar a trabalhar agora com histogramas e representações gráficas dentro do nosso projeto. O que a gente precisa aqui hoje, no primeiro, módulo 35, é o histograma de custo de projeto, né? Com gráficos de custo total do projeto e custo total da fase indireta. Custo total da fase direta. Ah, tá, entendi. São os 3 gráficos que a gente precisa ter no 35, né, com os custos do projeto. O custo total... Opa! Opa, tá faltando um gráfico aqui.
Tá faltando um gráfico. O Augusto tá bastante. Vamos lá. Vamos corrigir um por partes. Tá. Aqui é o custo total. Mas eu não sei de onde que ele tirou, né, porque ele não identificou o gráfico dele. Da fase, aqui tá, trabalho da fase direto. Tá. Lembra sempre, por exemplo, quando a gente está trabalhando com layout, é módulo de apresentação. Então, a pessoa que vai abrir o seu projeto aqui, ela vai chegar e vai abrir, vai estar aqui logo de cara. Vou até aumentar um pouquinho aqui o gráfico, né, para ficar, só para expandir ele aqui, botar um pouco menos, 200, né, para a gente ver os dois gráficos aqui com 200 e as duas linhas, né, já aqui no módulo, né. É bom sempre a gente calcular, deixar calculado, né. E o layout é um módulo de apresentação. Então, quando eu chego aqui, olho esse módulo, a primeira coisa que eu percebo é que eu não identifiquei de onde que são os gráficos. Por exemplo, aqui, eu tenho que ler fase, trabalho direto, dar um código gigantesco aqui e eu não entendi o que é. Você pode vir aqui em Settings, né, ou no próprio parâmetro do projeto e dizer que esse aqui é o custo total trabalho direto. E esse daqui, esse daqui é o custo total do projeto. Então, esse aqui é o custo total do projeto. Custo total. Porque agora eu consigo identificar o que é, né? E lembrando, por exemplo, como a gente está trabalhando com gráficos, a gente precisa organizar os nossos layouts, né? Então, o interessante é que eu tenho aqui o que eu preciso avaliar de imediato aqui, né? Como eu quero saber os custos, né? Eu estou trabalhando com custo. Então, a primeira coisa que eu vou botar em evidência aqui no meu layout é os meus custos totais, né? O custo total aqui, né? Eu estou usando o centro de custo, né? O centro de custo, né? E o custo, geralmente a gente usa aqui o custo real, que é o custo do centro de custo realizado, né? Que é o que foi realizado, o atual, né? Então, assim eu consigo saber o que foi realizado, o que está previsto, né? E o que eu tenho. E assim eu vou organizando o meu layout. Aqui eu vou botar por inteiro e salvo meu layout com aquelas informações, né? O layout não está correto porque ele deveria ter aqui tanto da fase direta quanto o custo da fase indireta, né? Então aqui teria o diagrama de histograma, né? Centro de custos, custo total, né? Não cumulativo, projeto inteiro, né? E ok, beleza. Que agora vocês conseguem ver, deixa eu só mudar aqui que eu esqueci de mudar, né? O diagrama, data, key, date, né? Custo, trabalho direto. Então aqui eu conseguiria ter a diferença entre o trabalho direto, quanto que eu estou gastando com o trabalho direto, quanto que eu estou gastando com o trabalho indireto, né? E quanto que é o meu custo total. Tem alguma coisa um pouco, sim, estranha para mim, assim, ao meu ver, né? Porque os custos estão dando muito iguais, né? Mas aí a gente tem que ver, olhar a modelagem do que está sendo feita de cada projeto, beleza? Vou apagar os gráficos aqui, só para a gente liberar a área. E é isso que o módulo pede, mas você não fez certinho, tá? Corrigir aí. Módulo 37, custo total. Módulo 37, né? Composição de custo do projeto. É o módulo de composição de custo do projeto, com o custo total do projeto, com gráfico acumulado mensal do
do detalhamento desse projeto, custo do projeto, tá? Então, é um gráfico acumulado total, né, com o custo total do projeto. Então, vamos lá. Aqui você está usando o mesmo layout que você copiou lá, porém o gráfico está errado. É um gráfico total. Você vai ter que vir aqui e botar ele cumulativo. Aí sim, eu tenho uma diferença entre o gráfico cumulativo e um histograma de mensal, né? Aqui a gente está tendo só o custo, né? Como a gente está falando de custo, geralmente, né, usualmente a gente usa o custo como a verba como positiva e o custo como negativo. Então o custo aqui, ficaria vermelho aqui, porque a gente não tem, vocês não estão trabalhando com a entrada ainda. A entrada é só na unidade 4, a entrada financeira, aporte financeiro na unidade 4. Mas beleza. Aqui o módulo também está errado, tá? O módulo não foi feito corretamente, precisa ser revisto, né? Foram cadastrados recursos, vamos para lá, recursos reutilizados, equipamentos, aluguel, equipamentos foram redirecionados, colocados, tá vendo? Container, montador, mão de obra direta e mão de obra indireta, beleza? Então os recursos foram alocados, foram cadastrados corretamente. Vamos só dar uma observação aqui na questão dos códigos, sim, né? Prestar atenção aqui nos códigos, igual a gente falou na questão do vídeo do Marcos sobre alocação de portfólio, né? Prestar atenção nessa parte de código, que é importante. Foram cadastrados centros de materiais, vamos lá em centro de materiais, né? Eu olhei recursos, mas eram materiais, né? Desculpa, eu que olhei o material é um negócio errado. Né, materiais aqui também está cadastrado, os blocos A, B, C, D e F, né, os containers, a unidade, né, os insumos, os custos do material por unidade de custo, né, tá por unidade, beleza. Então tá certinho. Né, aqui é os recursos reutilizáveis, consumos de materiais. Os centros de materiais também foram cadastrados. Deixa eu verificar, vou botar aqui que eu me perdi. Né, os centros de materiais, insumos especiais e equipamentos foram cadastrados. Né, tá aqui certinho. Né, vamos lá, os centros de materiais. Alocação de materiais, módulo alocação de materiais, módulo 40. Né, vamos, não está nem abrindo aqui, só está abrindo no Gantt. Alocação de materiais. O módulo também não está correto, porque o módulo está vazio, né? O módulo de alocação ele tem os parâmetros que devem ser colocados, né? O nome do campo de materiais. Nome. Não. Esse módulo é um módulo simples, né? Tem. Aqui a gente vai no Gantt de materiais. É interessante a gente abrir esse no Gantt de materiais. Como é a alocação de materiais, ele deveria abrir no Gantt de materiais, né? Então aqui a gente vê que não tem, né? Para a gente ver o Gantt de materiais, esse módulo ele deveria abrir só no Gantt de materiais, porque a gente vai trabalhar com, né? A gente está trabalhando com os materiais nesse momento, né? Com os materiais a gente está fazendo uma avaliação dos módulos de materiais. Então deveria ser aberto no Gantt de materiais, o módulo no Gantt de materiais. A gente vê que não tem aqui, porque ele foi criado no Gantt de atividade. Para isso, por exemplo, a gente tem que vir aqui e ajustar o módulo para que ele abra também no Gantt. Cadê? Layout, eu quero o módulo 40, eu quero que ele abra também no Gantt, na tabela, no Gantt de Material Gantt. Né? Então agora eu vou mandar ele mostrar, e agora quando eu for lá no Gantt de materiais, eu consigo mostrar a alocação de materiais dentro do Gantt de materiais, beleza? Aqui a gente vai manter aqui, né? Quando a gente fala aqui no Gantt de atividade, a gente tem que pedir para expandir, né? Expandir e fechar os materiais. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Expandir, mostrar os materiais. Expandir. Se a gente quiser ver aqui no Gantt de atividade, a gente tem que expandir para que a gente veja os materiais alocados, né? Dentro da nossa atividade. Por atividade seria assim, entendeu? A gente tem que mostrar, expandir o material para a gente poder ver por atividade. Né? Não é tão simples, não é tão amigável assim nessa forma. Beleza.
histograma de materiais, né, de água. Histograma de materiais no módulo 45. Aí a gente já começa a avaliar o nosso recebimento de materiais da nossa matéria. Material 1, quantidade. Está localizando material 1. Ele não localizou material 1. Report. Tem que dar uma corrigida no seu layout. Tem que refazer o material. Material. Água. Acho que você mudou o código do material. Por isso que ele não aceitou. Né? Aí aqui. Deixa eu só mudar o parâmetro. Eu botei como. Ele está como positivo. E o que ele pede é um gráfico apenas de material água, quantidade total do projeto, quantidade da fase direta, quantidade da fase indireta. Então vamos lá, ele quer a quantidade. Vamos ajustar aqui então o que a gente quer. Total consumido, corrente, né, na fase, né, não cumulativo, ele quer um histograma, né, de quantidade. Beleza? Ok, agora sim, 2.000 litros de água aqui no total do projeto, né? Mesma coisa, eu vou criar um outro diagrama agora com a água da fase, quantidade indireta e a quantidade direta de cada fase que eu tenho aqui e a quantidade que eu gasto para cada recurso aqui, cada locação, tá? E lembrando a mesma coisa, né, daquilo que eu falei anterior, né? Como a gente está trabalhando aqui, é interessante a gente colocar as colunas que a gente precisa, né? Porque a gente está vendo aqui, eu estou procurando material, estou trabalhando com a água, eu quero a quantidade, né? Para mostrar ali o atual e o realizado, né, do total do projeto, né? E aqui alterar os nomes para que os gráficos fiquem mais agradáveis aos olhos e mais fácil de entender, beleza? O módulo está errado também, tá bom? Verificar o módulo aqui que tem bastante coisa para consertar, né? E o módulo 47 especiais, né? Aquele que é um módulo especial não acumulado dos centros de materiais. Ah, tá. No 47 é um módulo não acumulado dos centros de materiais. Do 47, a composição de materiais, ele não está achando, né? Tem erro você deve ter alterado os códigos depois, né? Ele não está achando custos, né? Aqui deveria ser um módulo com os centros de custos, né? Porque ele quer a composição de custo dos materiais, que são os 3 centros de custos. Então, assim, tem que corrigir, dar uma olhadinha de como ele está fazendo esse módulo lá, o que ele está pedindo nesse módulo no material, tá? E verificar isso aí, né? Foram cadastrados recursos de mão de obra, né? Mão de obra, alocação de mão de obra. Beleza, foram cadastrados, direto, já tinha verifiquei errado naquela outra hora. Então foram cadastrados recursos de equipamentos, foram cadastrados, né? Recursos de contratação aluguel foram cadastrados centros de recursos. Vamos verificar os centros de recursos aqui que eu não verifiquei, né? Aqui a gente estava falando aluguel, né? E o equipamento está aqui em materiais, né? Equipamentos e materiais, cadê? Não, recursos, equipamentos. Recursos materiais, cadê? Materiais, cadê? Aqui, especiais, equipamentos, tá? Equipe de EPI também tem equipamentos aqui, tá alocado. Os recursos, centro de recursos, mão de obra direta, contrato de serviço, né? E aluguel de equipamentos.
também foram feitos centros de recursos, né? Alocação do modo de alocação de recursos, que é o 50. A gente abre o 50 aqui, alocação de recursos. Tá, o módulo está correto. Esse módulo também é interessante a gente utilizar ele aqui no módulo de recursos. Então, para isso a gente tem que vir aqui, viewer, 50, no Gantt de recursos, ele também, recurso Gantt, ele também é ser habilitado para que a gente verifique no recurso Gantt, no Gantt de recursos, aquele módulo que a gente fez lá de alocação de recursos, né, para a gente verificar sobrecargas, onde os nossos recursos estão trabalhando, né? Aqui a gente está trabalhando com módulo genérico, mas a gente pode separar isso aí para a gente controlar cada recurso. Aqui a gente vê uma visão de Gantt de recursos, né? E aqui a gente vê a visão do Gantt de atividade no mesmo módulo, né? A alocação dos recursos dentro da atividade no mesmo módulo. Beleza, né? Aqui tem um erro. Vamos lá, vamos pensar aqui, vamos pensar. Eu tenho no planejamento, eu tenho alocação de gerador, supervisor e serviços gerais. Não faz sentido, né? Eu tenho o mesmo recurso sendo repetido nas outras fases. Sendo que aqui no seu planejamento, né, essas fases estão acontecendo praticamente juntas, né? Isso aqui, né? Aqui no seu não tá acontecendo junto, aqui a supervisão está acontecendo junto com o encerramento e junto com o planejamento. A gente teria uma duplicata, né? Uma duplicidade de equipamentos, né? Naquele período ali em relação a isso, entendeu? Isso tem que avaliar aqui a alocação de recursos, né? De ver de formas que a gente não aloque aqui dentro da atividade, né? Ou o recurso fique dentro do projeto de forma contínua, né? Então isso aqui é bem, tá assim, teoricamente está errado, porque eu vou ter um pico de sobrecarga aqui. Se eu mostrar o gerador vai estar com 3 geradores no começo, 2 geradores no começo do projeto e 2 geradores no final, sendo que a gente não precisa, a gente precisa de um gerador só, né? Então a gente tem que ter cuidado onde a gente está alocando recursos e quanto a gente está alocando recursos aqui dentro das atividades. Até porque não pede para alocar recursos diretamente na atividade aqui. Eu acho que só pede na supervisão, né? Ou se você teria de um início ao fim do projeto aqui o recurso alocado, estabilizado dentro de uma atividade, né? Aí teria que ver onde você está alocando, como você está alocando, que isso é uma otimização de alocação, né? Isso é mais parte de modelagem e gerenciamento de modelagem. Mas isso interfere no nosso custo do projeto durante a nossa vida do projeto. 2 geradores durante... Aqui está com duração de quantos dias? Deixa eu puxar aqui. Duration day. Duration day remains. Durante 10, 20 dias. São 20 dias de geradores aqui. Estou botando aqui só o gerador aqui, né? Sem contar os custos. Mas 20 dias de gerador aqui que poderiam causar uma inviabilidade no seu projeto. Ou uma sobrecarga, né? Uma alocação de recurso indesejada. Ou uma contratação que não necessariamente seria necessário, não seria necessário naquele momento, né, e poderia causar custos, danos, né, ao empreendimento naquele momento, né. Então, verificar aqui a alocação, mas o módulo existe, tá ok, né, vou entrar no módulo do critério do módulo, tá, mas está certinho, né, o módulo do histograma de alocação de horas. Vamos aqui, histograma 55. Isso, aqui ó, alocação, quantidade, recursos por hora. E tem um erro, já achei um erro aqui diferente, porque você está botando recurso por hora comparados com quantidade. Então a hora sempre vai ser muito maior pela quantidade. A quantidade que a gente está aqui é insignificante, 40. As horas estão indo para 29 e pouco. Então a gente não poderia comparar, né? A quantidade de horas aqui seria a quantidade de ajudante? Não, seria a horas do ajudante, né?
Então aqui quando a gente bota aqui recurso, a gente puxa aqui, a gente quer recursos por hora, né? Horas de recurso. Então a gente tem que mudar aqui, que não é quantidade, não é quantidade de montador, né? É a quantidade de horas do meu montador, né? Horas de recurso. Então aí agora o seu gráfico vai fazer sentido, porque aí eu tenho os gráficos na mesma unidade de avaliação, né? Todas elas estão em horas de recurso. Então aqui eu tenho a quantidade total de horas de recurso, a quantidade de horas de recurso de ajudante e horas de montador. Eu não posso comparar laranjas com banana, né? Porque até posso, né? Mas não é o correto. O que eu tenho que comparar são unidades de mesma medida, de mesma proporção. Eu não posso comparar atividades, coisas diferentes. Tem que se atentar a isso. E quando a gente monta principalmente esse parâmetro aqui, ele é muito, muito interessante, que a gente pode usar ele para outras coisas. Por exemplo, recursos aqui eu posso trabalhar quantidade, né? Horas de recurso, quantidade livre, recursos livre, né? Horas de recursos livre, né? E várias outras possibilidades que a gente poderia trabalhar e fazer outras análises dentro desse projeto, tá? E aqui as quantidades, a superalocação, né? Vemos que a gente vê que tem ajudante aqui superalocado, né? Com uma falta de ajudante que a gente precisaria aqui, e aí a gente tem que ver se a gente ou contrata mais ajudante ou a gente redistribui e faz um nivelamento aqui de atividade. Que seria vir aqui e nivelar, né, os recursos por atividade, fazer os recursos serem nivelados, né? Composição de cargas da mão de obra, 57. Vamos ver a composição de carga, que é a superalocação, justamente daquilo que a gente está falando agora. Né? Horas de recursos, tudo certinho. E aqui a quantidade, mesma coisa. Aqui, se eu estou trabalhando aqui com horas de recurso, eu não posso trabalhar horas de recurso, eu não posso trabalhar com quantidade de recurso, né? Eu tenho que trabalhar com horas de recurso, né? Então precisa ser corrigido esse módulo aqui, né? Esse módulo também precisa dar uma correção. Esse aqui também vou botar aqui para corrigir por causa do gráfico também que está errado, né? Foram salvas as versões 10, 20 e 30, que seriam justamente as versões que precisariam ter, né? Eu acho que ele salvou tudo como 360, né? Mas eu entendi, né? As versões não foram salvas, não está correto, não está conforme, né? As versões 10 é a versão que está com alocação de recursos, né? A versão 20 é com alocação de custos, se eu não me engano, né? De materiais, e a outra é alocação de custos, né? Para a gente, face a face, a gente guardar um histórico de evolução daquela versão que a gente está trabalhando, né? Lembrando isso, somente aqui nas questões dos gráficos, a gente tem que se atentar como que a gente está montando, para as pessoas que estão vendo o nosso projeto entenderem o que está sendo feito, entender o que precisa ser mostrado, né? Tinha uma coisa que eu ia falar, sobre nivelamento. A gente vem aqui, quando a gente fala isso aqui de superalocação, né? Eu vou nivelar ele, propriedades, eu quero recursos, calendário, recursos, eu quero... tá nivelando todos os recursos, beleza. Quando eu boto nivelar os recursos, agora eu não tenho mais superalocação. Ele redistribuiu o meu cronograma para que eu não tenha mais superalocação. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente fala quando a gente aloca aquele gerador lá, porque o que vai acontecer? Vamos pegar aqui na tabela que trabalha indireto lá mesmo, você vai ver que aqui no trabalho indireto, ele reorganizou o meu cronograma para que a alocação do gerador não fique mais aqui, né? Que ele está em relação ao seu... Eu acho que não está como um gerador de materiais, né? Não, acho que o gerador também está como nivelador. E isso vai vai me impulsionar, porque se eu vou dizer aqui que se eu tenho um gerador só, né? Se eu tenho um gerador, então ele vai jogar que aqui eu tenho... Aqui, você botou aqui 40 geradores, isso? 40 geradores não vai dar, né? Mas tudo bem. Se eu botar aqui um só, né? Um só gerador, porque é um container e um gerador, um caminhão. 40 caminhões, você tá com uma frota de caminhão para essa equipe trabalhar, né? Então por isso que não tá dando muito sobrecarga de alocação. Mas agora sim ela vai fazer o adiantamento, ela vai fazer aqui o ajuste, né, dentro do projeto, botar o projeto inteiro.
né, ela vai fazer aqui a supervisão e vai fazer a alocação, né, desse projeto, porque esse recurso aqui está até impedindo a sua Hammock de funcionar, né, porque ele está alocado em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso complica e vai dar um errozinho, né, para a gente atentar se a gente está colocando o mesmo equipamento, né? Poderia ter uma situação de a gente ter 2 geradores? Sim, poderia. Mas nessa situação aqui é a mesma atividade. A supervisão é uma atividade Hammock, né? Então não deveria, assim, ou deveria estar tudo alocado na Hammock, porque ela está supervisionando todo o projeto. Do jeito que você botou, ela está supervisionando todo o projeto, né? Do jeito que você botou, ela está supervisionando todo o projeto, ou não estaria alocado aqui nas atividades de baixo, né? E não estaria alocado, estaria tudo aqui e não nas de baixo, entendeu? É só para ajustar isso aí com você. E eu acho que é isso, né? Não tenho muito o que falar. Acho que foi feito, né? Acho que questões que foram passadas aqui está faltando acrescentar os feriados ainda da última unidade, que não foi corrigido, né? Precisa ser reavaliado, fazer os feriados que não foram feitos, né? Da atividade 2. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na atividade 2. Acho que a atividade 2 foi só isso, supervisão, que estava errada, ramo que foi feito, né? Estabelecer o drag duration, né? Cadê o campo drag? Cadê o cronograma? Quero mostrar aqui, eu só quero dar uma olhadinha para ver como está o campo, se foi feito, né? E não foi feito o ajuste aqui do campo drag, tá? Então, assim, consertar essas coisas, ajustar o cronograma, ajustar as paradas para que fiquem tudo certinho, alinhar, porque a gente vai começar agora a trabalhar com custo, e tudo que a gente interfere no nosso planejamento vai interferir no nosso custo, né? Vai interferir, vai refletir no nosso custo, vai refletir na nossa forma de modelar, na nossa forma de planejar. A gente vai começar agora a otimizar o cronograma para que a gente, né, diminua o nosso custo. O custo do seu projeto está chegando. Deixa eu só ver aqui para não falar besteira, mas aqui custo do programa, histograma do projeto, custo total do projeto está chegando quase em 3,1 milhões, né, de reais dentro desse projeto. Então, assim, é um valor bem alto, né, em relação ao projeto. E aí, então a gente teria que tentar reduzir custo, tentar ver a alocação. Isso, quando a gente está falando aqui, a gente não está fazendo de otimização, a gente está vendo que o custo está ficando muito alto aqui nessas atividades de supervisão, né? A gente tem que ver o que a gente está gastando muito aqui, o que a gente pode otimizar, e começar agora a avaliar, porque a gente vai começar a avaliar essas paradas de custo, né? Situações de custo desse projeto, beleza? É isso, até a próxima e vamos lá.